Descobri que tenho a síndrome do ovário policístico e estou extremamente assustada, não sei o que fazer, só me passaram aí o tratamento, mas eu não entendo o que está acontecendo com o meu corpo e eu não sei como melhorar. Se essa é a sua realidade, essa aula aqui é para você. Nós vamos entender o que está acontecendo com o seu corpo de forma simples e você vai saber aí os primeiros passos para tratar. Antes de tudo, eu preciso me apresentar. Meu nome é Thalita, eu sou nutricionista e por isso mesmo, nessa aula, você vai ver uma visão nutricional. Eu não vou falar aqui de medicamentos. Esse é um vídeo para uma pessoa que tem a síndrome e quer entender. Então, eu não vou me aprofundar em certos conceitos, porque eu quero trazer aqui o básico e o simples, que você entenda o que está acontecendo e como você pode melhorar, que ações você pode ter para isso. Meu trabalho é focado em te devolver e te dar uma saúde intestinal e uma longevidade saudável, ou seja, que você viva muitos anos, mas você viva muitos anos bem, saudável. E para isso eu trabalho com a nutrição de precisão e com mentalidade. Eu também sou mentora comportamental. E uma nutrição de precisão é aquela que vai ter um olhar integrativo, que não vai olhar simplesmente para um sintoma. Ela olha os seus exames, ela olha os teus sintomas, te enxerga como um todo. E isso é essencial nos dias de hoje, que a gente está tão afetado com tanta informação, mas não consegue colocar isso de uma maneira que funcione para você, de uma maneira personalizada. É com isso que eu trabalho e também te ensinando para que você entenda e não fique refém de estratégias que você não sabe o motivo. O que a gente vai falar hoje? O que é exatamente essa síndrome? Como é o diagnóstico? Como vai funcionar no seu corpo? Sinais e sintomas extras que você talvez não saiba. Você tem esses sinais e sintomas, mas nem sabia que estava associado com a síndrome. E como tratar com o estilo de vida, que é o que eu faço. E o que exatamente é e como é feito esse diagnóstico? Para isso, você precisa entender o seguinte: o que significa SOP? Afinal de contas, síndrome do ovário policístico. E quando você pensa é uma síndrome, você tem que entender o que é uma síndrome. Talvez o susto já venha aí, você não sabe nem o que é que você tem. Você não sabe se é uma doença, se é um resultado específico de um exame, se é simplesmente porque tem cistos no seu ovário. Então, olha aqui para essa palavra, síndrome. O que é uma síndrome? Nada mais do que um conjunto de sinais ou sintomas. É isso. Se você tem a síndrome do ovário policístico, o que isso significa? Que você tem um conjunto de sinais ou sintomas que caracterizam isso. É simplesmente isso. Por exemplo, você pode ter a síndrome sem ter cistos no ovário. Não necessariamente você tem cistos no ovário. E quais são esses sinais ou sintomas que caracterizam a síndrome? Aqui você já vai entender como é feito o diagnóstico. São 3. Um é excesso de andrógeno ou androgênio, que pode ser visual ou nos exames. Calma que você vai entender tudo aqui hoje, ok? Disfunção ovariana e ovários com aspecto policístico. Então, você vê que tem 3 características. Para você ter o diagnóstico, você precisa ter 2 dessas 3. Quem dá o diagnóstico? Geralmente é um endocrinologista ou um ginecologista. O diagnóstico ele é médico. Algumas sociedades, elas se posicionam e colocam que para você ter o diagnóstico, você precisa ter essa característica 1, excesso de andrógeno, ou as 2 primeiras. Ou seja, nenhuma coloca como você precisa ter cistos no ovário, que é a imagenzinha. Então, o cisto no ovário é algo que acontece? Mas os principais aqui que a gente vai focar são esses 2 primeiros. Então, como que é o diagnóstico? Você vai ter 2 desses 3 fatores aqui, que eu vou te explicar um por um. Só que antes de ter o diagnóstico, o profissional ele vai excluir outros distúrbios. Por exemplo, uma disfunção na tireoide, que você já tenha antes. Aqui, hipercortisolismo é o excesso de cortisol ou tumores. Isso quem vai fazer é o médico que vai te diagnosticar. Mas o que você precisa entender é, para você ter a síndrome do ovário policístico, você tem que ter 2 desses 3 pontos. Vamos falar quais são esses pontos. Primeiro ponto é o excesso de andrógeno ou androgênio. Clássico é isso aqui, acne. Então, quando eu falo excesso de andrógeno, pode ser clínico, ou seja, visual. Então, visualmente, você tem excesso desses hormônios. Quando você pensar, o que é o andrógeno? Basicamente, vamos levar em consideração aqui a testosterona.
Como que o profissional vai olhar e como você vai se olhar? Se eu tenho excesso de andrógeno, ele pode ser clínico, ou seja, visual, eu vejo os sinais, ou pode ser no seu exame de sangue. Quais são os sinais clínicos? O mais comum é esse aqui chamado hirsutismo, que são pelos, crescimento de pelos com aspecto masculino, que geralmente acontecem na face, mas pode ser também no peito ou nas costas. Outro sinal é a acne. E outro sinal é a alopécia, que nada mais é que queda de cabelo. Às vezes, quando você ouve a palavra alopécia, você já imagina aquela alopécia que fica, sabe, cai em tufos de um local específico, mas não necessariamente. Pode ser uma perda de cabelo difuso, ou seja, só está caindo muito cabelo. Esses são os sinais clínicos, ou o exame de sangue, que aí você vai fazer o exame, por exemplo, de testosterona ou de DHT, e vai estar no teu exame. Thalita, tá, como que eu sei se eu tenho isso aqui? Eu preciso ter os dois? Não, é um ou outro. Então, se você simplesmente tá com um surto de acne aí, que você nunca teve, que é a chamada acne da mulher adulta, isso já é um sinal clínico, já tem uma característica. Se você tá com o hirsutismo, outra característica, não necessariamente vai estar alterado no exame, ok? Então, tendo um ou outro, é uma das características, já vai encaminhando para o diagnóstico. Disfunção ovariana é ou a menstruação irregular ou a ausência de menstruação. Então, é aquela pessoa que fica 3 meses, 4 meses sem menstruar, ou não menstrua há muito tempo, já fica assustada e vai no profissional. Disfunção ovariana é isso, é a menstruação irregular, que também é muito comum. Então, se você, por exemplo, tá com surto de acne, que tá persistente, não tem nenhuma causa aparente e tá com menstruação irregular, esses critérios já podem ser sim diagnósticos se excluírem os outros distúrbios. E a última, claro, é o ovário com aspecto policístico, que é visto no exame de imagem. Entendendo isso aqui, o que é a síndrome? É você ter desses 3 sintomas, desses 3 sinais. Pronto, isso é a síndrome. Agora, algo muito importante que a gente vai entender aqui, que eu quero que você entenda, é por que isso acontece. Da onde que vem isso? E principalmente quando a gente pensa numa síndrome, se a gente vê que são sinais ou sintomas, existem formas de tratamento diferentes. A forma que eu trabalho é a seguinte: você tem o sinal. Qual é a raiz desse problema? Exemplo, acne. Por que você está com acne? E aí a gente foca. A síndrome, ela é um transtorno complexo que tem vários fatores, que você vai entender alguns aqui, principalmente do ponto de vista nutricional, e vão ter influências epigenéticas e ambientais. Epigenética, basicamente, é o efeito que o mundo tem, então, seu estilo de vida, o que você come, o que você faz, produtos químicos, como eles podem influenciar a sua genética a se expressar. E ambientais, que é o ambiente que você vive. E aí, claro, que é a dieta e outros problemas de estilo de vida. E quando você pensar em dieta aqui, não pense em dieta restrita. Dieta aqui é uma palavra para falar o que você come. Ou seja, esse transtorno, ele é influenciado pelo que você come e pelo seu estilo de vida. O que essa síndrome afeta? Características reprodutivas, metabólicas e psicológicas também. E o ponto-chave para a síndrome do ovário policístico, um dos componentes causa, é a resistência à insulina. E é presente mesmo em mulheres magras. Às vezes a gente associa diabetes, resistência à insulina a pessoas com excesso de peso, excesso de gordura corporal. Não. E o ganho de peso também contribui mais ainda para a resistência à insulina e piora as características da SOP. A resistência à insulina é o principal fator que ou piora, pode ser causado, mas se você não trata, vai piorar os sintomas, vai piorar o prognóstico, que é a sua melhora. Ou seja, o controle do peso é recomendado nas diretrizes para a síndrome do ovário policístico. O excesso de peso e a síndrome do ovário policístico são uma via de mão dupla. O excesso de peso pode levar à síndrome e a síndrome pode levar ao excesso de peso. Nenhuma síndrome do ovário policístico é igual. Você viu que é um conjunto de sinais ou sintomas, ou seja, vai ter uma mulher que vai ter acne e vai estar com a menstruação irregular. Vai ter outra que vai estar com pelos faciais e vai ter cistos no ovário. Vai ter outra que não vai ter sinal físico, visual nenhum, mas por um exame de rotina viu que a testosterona estava alta, a insulina provavelmente também, e estava com cistos no ovário. Então é diferente para cada uma, e por isso também o olhar que vai tratar isso precisa entender o que está acontecendo
com você. E aqui você vai entender agora como funciona no seu corpo, ou seja, o que pode ter causado esse problema. E aí, claro, a gente já trouxe muito que sim, o estilo de vida é o que mais impacta e pode ser o desencadeador. Se a gente perceber que é uma síndrome relativamente nova e você olhar como que a alimentação hoje em dia está extremamente industrializada, como eu falei anteriormente, a resistência à insulina é o que contribui muito para o aparecimento da SOP. Por quê? Porque ela vai contribuir para o excesso dos androgênios. Ou seja, mulheres que têm resistência à insulina, você não tem o diagnóstico da SOP, mas você começa a desenvolver uma resistência à insulina, você vai ter uma maior probabilidade de desenvolver a síndrome do ovário policístico. Tá, então peraí, então eu preciso tratar essa resistência à insulina. Eu preciso tratar minha alimentação. E a resistência à insulina está intrinsecamente relacionada com a sua alimentação, com o seu estilo de vida. E é um ciclo de feedback. Um vai alimentando o outro. Então, pode ter começado em qualquer um desses pontos aqui. Pode ter começado na resistência à insulina, que leva a um excesso de androgênio. Esse excesso de androgênio, ele leva a um aumento de ganho de gordura abdominal e visceral. Visceral são as vísceras, ou seja, o ganho de gordura aí nos órgãos, por exemplo, gordura no fígado. E esse ganho de gordura pode levar à resistência à insulina. Então é um ciclo. Então pode ter começado aqui no ganho de gordura. Pode ser que você, pelo teu estilo de vida, ganhou mais gordura abdominal e visceral. Isso realizou alterações no seu organismo que vão levar à resistência à insulina e que vão levar ao excesso de androgênio e fica nesse ciclo. Ou seja, a gente precisa... Como que a gente interfere nesse ciclo? Tratando principalmente a resistência à insulina, tratando principalmente aqui o ganho de gordura, que seria uma estratégia de emagrecimento saudável, porque o foco aqui é saúde. Aqui você já percebe que estética não é estética, é saúde, porque a sua estética, ela está mostrando algo que acontece dentro do seu corpo. Como começa? Existem várias suposições, como a epigenética, que eu já falei, e essa epigenética ela pode ser desde a gestação. Essas hipóteses, esses estudos que mostram desde a gestação, como que era a alimentação da mãe, exposição a remédios, mas eu não vou aprofundar aqui porque eu não quero trazer problemas sem solução. Tem como você voltar ao útero? Não. Então a gente vai olhar daqui pra frente, mas claro que essa informação é extremamente importante para você perceber, poxa, a minha alimentação influencia inclusive a dos meus filhos. Pensando, é uma síndrome, a gente não tem certeza se existe uma cura, mas existe tratamento e o controle dos sintomas de maneira adequada, porque existem duas formas de controle do sintoma. Você simplesmente tapar o sol com a peneira, então só segurar o problema, ou você realmente ir lá na raiz, o que causou esse problema. Então, por exemplo, na resistência à insulina, o que vai causar? A alimentação e o sedentarismo. Vamos falar então desses sinais, sintomas e cuidados que você precisa ter. O aumento dos androgênios e a resistência à insulina aumenta o risco da síndrome metabólica. Talvez você já tenha ouvido falar, é uma outra síndrome com um conjunto aí de vários sinais e sintomas que afetam a saúde, principalmente cardiovascular. Pessoas que têm síndrome do ovário policístico vão ter maior prevalência e tendência a desenvolver a intolerância à glicose e a diabetes tipo 2, porque a resistência à insulina também é chamada de pré-diabetes. Maior prevalência de obesidade, dislipidemia é o aumento do colesterol ou do triglicerídeo, por exemplo, gordura no fígado, a hipertensão, que é a pressão alta, tireoidite de Hashimoto, que é uma disfunção da tireoide, diabetes gestacional e abortos espontâneos e trombose. Não necessariamente a testosterona vai estar alta, pode ser o seu estrogênio que está alto e existe tratamento para os dois, inclusive via nutricional. Outras coisas que acontecem são alteração de humor, compulsão, está muito relacionado com a resistência à insulina, depressão e ansiedade. Tudo isso está associado com a síndrome do ovário policístico. E vamos falar do estilo de vida e tratamento, que é o que eu faço. E para isso eu gosto de contar a minha história porque eu tenho a síndrome do ovário policístico, eu fui diagnosticada em 2021 e ela apareceu assim que eu tirei o anticoncepcional. Se você ouve a palavra 2021, você sabe o que a gente estava vivendo, que era um processo aí de fica em casa. E nesse fica em casa, eu confesso que eu fui negligente com a minha alimentação, fui negligente com o meu exercício físico e eu colhi os frutos disso. Então eu consumi muito álcool nesse período, comecei a comer muita coisa que eu não comia regularmente, parei de me exercitar, então dentro do meu corpo já foram acontecendo mudanças, por exemplo, desenvolvendo uma resistência à insulina, porque isso acontece e não demora anos.
Demoraram alguns meses para isso acontecer. E eu retirei o anticoncepcional, eu tomava aí por muito tempo. Inclusive eu tomava porque lá na minha adolescência eu tinha uma menstruação irregular, mas na minha adolescência também eu não me alimentava bem. E não vamos entrar nesse assunto aqui tanto de anticoncepcional, mas acontece de você tirar o anticoncepcional e começarem a aparecer os problemas da síndrome. Quer dizer que, eu desenvolvi porque eu tirei? Não. Você já estava com um corpo afetado pelo seu estilo de vida e o anticoncepcional estava lá segurando a síndrome, você tirou, apareceu. É possível regular? Sim. Existem caminhos, existe uma forma de regular e isso a ciência traz também, existem várias outras medicações. Aqui é uma foto da minha pele. Lá no início da síndrome eu ficava muito mal. Eu tomei uma medicação específica voltada para acne, não é o Roacutan. É uma medicação específica que é indicada para a síndrome, mas como eu falei, eu não vou citar nome de medicação aqui, consulte o seu profissional. E claro, como nutricionista, eu tomei vergonha na minha cara, comecei a estudar muito mais sobre a síndrome, fiz mudanças na alimentação, utilizei suplementações, que eu vou trazer algumas aqui, e minha pele foi melhorando. Essa daí é uma foto aí de uns 6 meses após, e hoje minha pele está bem melhor, mas eu convivo com a síndrome. Eu sei que se eu começo a abusar um pouquinho mais do carboidrato doce, do açúcar, pode ser que minha pele não fique legal, não tanto quanto isso aqui, porque isso aqui eu estava cronicamente me alimentando mal. E não só carboidrato, gorduras, frituras também. A gente vai falar disso aqui agora. Para introduzir essa parte do tratamento, a alimentação e exercício físico, eles são fundamentais para melhorar a sua saúde, tanto reprodutiva, quanto metabólica, quanto psicológica, independente do controle de peso. Então, mesmo que você fale, não estou emagrecendo, não estou tendo resultado, calma, a gente está buscando aqui saúde primeiro. O exercício na síndrome vai reduzir a resistência à insulina e vai ter benefícios para a sua saúde independente da mudança de peso. Faça exercício, se alimente bem, melhore a sua alimentação, a qualidade, trate o seu psicológico, que isso é tratamento de primeira linha. Nas recomendações eu vou trazer uma pincelada do que é possível ser feito, porque é um assunto, como eu falei, complexo. Precisa melhorar a qualidade. Veja que eu não falei cortar carboidrato, eu falei melhorar a qualidade. Isso para a síndrome e para a resistência à insulina, claro. Melhorar a qualidade de carboidratos é você olhar para o quanto aquele alimento que você come, ele está mais próximo da natureza ou não. Vou dar um exemplo. Uma cana de açúcar, ela está próxima da natureza? Tá. Um açúcar refinado está próximo da natureza? Não, porque ele passou por muitos processamentos até chegar ali. Ou seja, você evitar esses refinados, reduzir esse consumo, principalmente no início do tratamento. Eu coloquei a foto do bolinho aqui. Porque o doce, o açúcar em si, o açúcar que eu falo é, por exemplo, o açúcar que você coloca no café, o açúcar que tem numa receita de um bolo. Não leve açúcar como todos os carboidratos do mundo, porque não é isso. É você comer carboidratos com fibras, carboidratos que são mais parecidos com o que você tira da natureza. Por exemplo, uma batata com casca, um arroz integral. Esses são alimentos mais interessantes. E claro, não só a qualidade do carboidrato em si, mas da sua refeição. Então é diferente você comer de manhã cedo um pão com manteiga e um café com açúcar e você comer um pão com ovo e um café sem açúcar. Percebe a diferença? Por quê? Vamos lá, você pode ter entendido a tirada do açúcar. Mas por que o pão com manteiga e o pão com ovo? O pão com manteiga, basicamente, você está comendo só pão. Ou seja, você está basicamente comendo só carboidrato. Quando você come, o que acontece? Sua glicose sobe, sua insulina sobe. Você faz isso diariamente, você tem um aumento crônico disso e aí isso vai levar à resistência à insulina. Agora, se você adiciona uma proteína, que é o ovo, você equilibra a quantidade de carboidrato, a quantidade de açúcar que vai entrar na circulação, você equilibra o aumento da sua glicose. Ela não vai aumentar tanto igual se você estivesse comendo só o pão com manteiga, ela vai aumentar menos. Por quê? Porque você adicionou outro alimento rico em proteína na refeição. Isso você leva para a vida. Eu gosto de passar sempre essa orientação aos meus pacientes. Como carboidrato sempre com uma proteína. Eu quero muito comer um doce, estou na TPM. Eu gosto de recomendar sempre, como doce de sobremesa. Não faço doce à refeição. Por exemplo, eu quero comer um pedaço de bolo. Poxa, está no lanche da tarde? Come ali um ovo, um omelete, come alguma coisa com proteína e depois você vai lá e
come o seu pedaço de bolo. Isso faz muita diferença, ao invés de você simplesmente sentar à tarde e comer um pedaço de bolo e pronto, porque isso só vai aumentar a sua glicose. Outra recomendação é a terapia comportamental e psicológica para redução do estresse e apoio social. É recomendado sim ter um acompanhamento psicológico, porque a gente vê que tem muita associação, até porque a gente está falando de questões hormonais. A síndrome do ovário policístico nada mais é do que uma questão muito hormonal. É também recomendado reduzir carne vermelha, e reduzir não é você cortar, é você variar com outros tipos de carne. Se você come carne vermelha todo dia em todas as refeições, inclui um frango, inclui um peixe, reduz um pouco. E aqui é o clássico do que é uma alimentação saudável: você comer mais frutas, vegetais e grãos inteiros. Esses grãos inteiros aí você vê o que se assemelha à natureza. E isso aqui, por mais simples que pareça, não é comum. Hoje a gente vê muitas pessoas se alimentando basicamente de farinha e de açúcar, e come às vezes um bife ali no almoço, come uma folhinha de alface e é isso. Essa não é a alimentação saudável. Será que você come pelo menos uma fruta por dia? Será que você realmente come vegetais aí no almoço e no jantar? E os grãos inteiros são uma forma de você melhorar essa qualidade do carboidrato e você também consumir mais fibras, porque o seu intestino tem muita relação com a sua saúde total. Eu não vou falar muito de intestino aqui hoje, mas já pega essa informação que vai te auxiliar. Às vezes a gente vê uma pessoa comendo vegetais, levando uma fruta de lanche, e a gente já assusta e fala: nossa, tá de dieta? Eu gosto sempre de orientar meus pacientes sobre isso, de falar: responde assim, não, eu estou me alimentando bem. Eu estou cuidando da minha saúde, eu não estou de dieta. Eu simplesmente estou me alimentando bem. Porque nada mais é do que isso, se alimentar bem. Aqui algumas suplementações recomendadas. Uma delas é o ômega 3, que demonstra melhoras na resistência à insulina, na obesidade e inclusive nos fatores hormonais. E os resultados eles vão aparecer com uso crônico de 2 a 3 meses. E a recomendação aí são mais ou menos 2 gramas de ômega 3 por dia. Outro fator muito importante que você tem que olhar é a sua vitamina D. Ela tem que estar num nível bom. Eu recomendo acima de 40. Mas claro, não extrapolar, e 80, 100 não tem necessidade disso. E a vitamina D está muito associada também com a resistência à insulina. A reposição de magnésio, eu gosto muito de citar esse ponto, porque ela foi observada em pacientes com síndrome do ovário policístico, está relacionada com a testosterona alta e com a resistência à insulina. Além de que o magnésio está envolvido em diversas reações do nosso corpo, e a alimentação, pelo menos brasileira, que já é baixa em vegetais, e o solo brasileiro não é muito rico em magnésio, soma isso com agrotóxicos que a gente consome muito, é normal não ter um consumo alto de magnésio. Eu gosto muito de trabalhar com a suplementação de magnésio, porque é uma suplementação segura e muito benéfica em vários fatores, até fatores emocionais. Outro nutriente muito associado com a síndrome, quando eu digo associado, os estudos mostram que pessoas com a síndrome, pessoas com sintomas, normalmente tinham baixo desse mineral, é o selênio, que também é um mineral que, se você não tem uma alimentação saudável e variada, provavelmente você não consome bem. Muitas vezes eu gosto de suplementar sim, mas ele está presente aí na castanha do Pará. Por exemplo, você pode comer aí 2, 3 castanhas do Pará por dia, que você já tem uma quantidade legal de selênio. Cuidado com a cafeína, que é o excesso do café, então café o dia inteiro. Comece a utilizar chás, que além disso vão ter outros efeitos benéficos na sua saúde, além de você reduzir a cafeína. Mas a cafeína também pode afetar aí algumas questões relacionadas principalmente aos níveis hormonais. E um outro suplemento muito positivo, que é muito estudado, inclusive já tem várias aí no mercado, marcas que colocam para tratamento da SOP, é o mio-inositol. O mio-inositol, ele trabalha principalmente na sensibilidade à insulina, então ele vai ajudar nessa resistência à insulina. E ele também está associado com melhoras de alguns hormônios, por exemplo, os andrógenos. Para resumir a síndrome, entenda, é um conjunto de sinais ou sintomas que aconteceram. Por quê, Thalita? Depende. Cada pessoa vai ter a sua causa e é preciso investigar, e principalmente entenda que é importante tratar o que causou, que na maioria das vezes é o estilo de vida. Eu trabalho com SOP e eu sei que a minha síndrome também aconteceu por isso. Existem fatores genéticos? Epigenéticos? Sim. Agora uma coisa, você não consegue mudar a sua genética. Você consegue mudar o que você faz no ambiente. E o que você faz no ambiente tem um fator decisivo para como o seu corpo vai se comportar, como as doenças vão aparecer.
Espero que essa aula tenha sido clara para você. Se ficou algo confuso, comenta, pergunta. Você provavelmente percebeu que tem muitos conceitos, é algo mais complexo. Eu busquei trazer aqui de forma resumida e simples para você entender a base e entender que é um conjunto de sinais e sintomas, não é o fim do mundo, existe um porquê, existe como tratar. E olhe para o seu estilo de vida, não é estética, alimentação saudável. E quando eu digo saudável, é você realmente reduzir fritura, você reduzir industrializado, você reduzir açúcar. Não é um quesito meramente estético, você está cuidando da tua saúde, do seu bem-estar, da sua estética, que afeta mais do que um excesso de peso, porque nossa, queda de cabelo, acne, pelos faciais, eu passei por isso. E a minha autoestima, ela estava no chão. Por mais que eu estava inchada, porque eu ganhei uns 10 quilos na época, eu não estava me incomodando tanto com o peso quanto com a acne. Entenda que esses sinais estéticos, eles nada mais são do que o seu corpo mostrando algo que não tá legal lá dentro. Porque se estivesse legal, não ia estar acontecendo isso, porque você percebe claramente que não é algo natural para você. Cuide da sua síndrome. Se você quiser um orçamento, uma análise do teu caso para iniciar um tratamento nutricional que te olha dessa forma integrativa, o link está aqui abaixo. Compartilhe, curta esse vídeo e tire suas dúvidas. Até mais, foi um prazer.